Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí em suas casas. Que Deus possa, nesta manhã, te abençoar, que Ele possa trazer uma palavra de conforto ao seu coração nesta manhã. Nós estamos passando por um momento delicado, e eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque todos nós sabemos, mas Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, gostaria que você procurasse em Tiago 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Em Tiago 1, os versículos 2 e 3. Que nos diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, neste momento delicado, neste momento de isolamento, de quarentena, que a gente possa aumentar a nossa fé, exercitar a nossa fé, possamos confiar em Deus. E nós vamos cantar um louvor neste momento, que nos diz exatamente isso. É um louvor bastante conhecido de vocês, que nos diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. E aí nós precisamos confiar nesta segunda estrofe desta canção, que diz: as minhas provações, elas não são maiores que o meu Deus. E elas não vão nos impedir de caminhar. Se diante de nós não se abrir o mar, não se preocupe, que Deus fará com que a gente passe sobre as águas. Então, que nesta manhã você possa adorar a Deus. Como eu costumo dizer aqui na igreja, nós temos total liberdade para adorar. Sinta-se à vontade para adorar. E você está, tenho eu quase certeza, que você está no lugar mais confortável possível da sua casa aí neste momento. Seja sentado, seja deitado, não importa. Mas que você possa adorar, glorificar e exaltar. E abra o seu coração, porque Deus tem algo maravilhoso para te trazer esta manhã. Vamos todos juntos cantar essa canção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas.
Bom dia, a paz do Senhor a todos. Nós vamos iniciar o estudo da lição desta manhã, estudo número 3, testado e aprovado. Mas antes, nós gostaríamos de fazer uma oração por você que está aí, para que esta palavra possa germinar no seu coração, possa render frutos e que você possa, nesta manhã, ter a sua mente e o seu coração aberto para o que Deus tem para falar para você. Então, nós vamos dirigir uma oração neste momento. Amém? Sim, Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e glorificamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por ter cuidado, Senhor, de cada um, de cada irmão, de cada família, Senhor. Ó Deus, nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha direcionar esse estudo, ó Pai. Que o Espírito Santo venha clarear a nossa mente, ó Pai. Que nós venhamos ter entendimento, Senhor, da Sua palavra. E que, Senhor, que ela venha entrar nos nossos corações, ó Pai. E que ela venha se transformar em algo vivo, em algo que nos dê esperança, Senhor, para continuar, ó Pai, nesse momento tão difícil que estamos passando, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fique conosco. Amém. Amém. A paz do Senhor, Marciele. Senhor. Estamos aqui então para mais uma manhã de estudos, não é? Hoje nós estamos no estudo 3 dessa série de lições, Deus conosco, e o tema desta manhã é testado e aprovado. E aí, Marcelo, já foi testado alguma vez? Algumas, né? Quem nunca? Hoje pela manhã, refletindo sobre o tema, pensei, quantas tentações nós temos passado neste momento de quarentena? Desde coisas pequenas até coisas grandes. Uma coisa pequena que eu poderia citar, vontade de comer, ter tentação de comer o tempo todo. Acho que vocês que estão aí também, né, estão passando por isso. Tá lá as crianças em casa, você em casa, e quem tem criança aí sabe que tem que fazer comida praticamente o dia todo, não é? E aí vai tendo aquela tentação de comer. Uma tentação que às vezes a gente nem se dá conta de que é uma tentação. E das coisas maiores também que nos levam a pecar. Como, por exemplo, somos tentados a não acreditar que Deus irá cuidar de nós. A gente olha para essa situação e fala, acabou, não tem mais o que fazer. É uma tentação de pensar que Deus não cuidará de nós. Então, nós vamos ver aqui qual foi a tentação que Jesus passou. Então, o objetivo desse estudo é apresentar o batismo de Jesus, a tentação que ele teve e os primeiros passos do ministério que Jesus teve. E nós vamos compreender as lições espirituais contidas nesses 3 episódios. Então a lição de hoje ela se divide em 3 partes. O que você pode nos dizer a respeito dessa introdução, Marcelo? Na lição anterior a gente viu que Jesus veio, né? Ele se encarnou e veio até o mundo para nós com uma demonstração de amor e de total cuidado com Deus, já que nós estávamos totalmente perdidos, né? Estávamos sem rumo. Então Jesus ele veio, o Deus poderoso se encarnou, se fez homem, veio até nós. E todas as ações de Jesus, elas têm um propósito. Jesus ele não andava e fazia as coisas de qualquer jeito ou por qualquer motivo. Mas tudo aquilo que ele fez tinha um propósito. Então, nesse livro de Mateus e nesse estudo de hoje, a gente vai começar a ver os primeiros propósitos que Jesus seguiu. Né? Ele tinha algo para cumprir, ele tinha um objetivo de vida. Então, ele foi caminhando e fazendo. A tentação era um objetivo, o batismo tinha o seu objetivo e o começo do seu ministério também tinha um propósito. Então, tudo que Jesus fez, ele tinha um propósito a ser seguido. Sim. Aqui na introdução, a palavra que a lição usa é intencionalidade. Isso. Então, essa intencionalidade é justamente o propósito em tudo. Não era
simplesmente um acontecimento, não, era intencional, tinha um propósito. Aí nós já vamos então para o tópico 1 da lição, o aparecimento público. Essa primeira parte da lição, ela está no capítulo 3 de Mateus, dos versículos de 1 a 6, de 1 a 13, ali, capítulo 3 ainda. E aqui nós vamos ver o aparecimento do profeta João Batista, onde que ele entra na história, né? Qual foi a relevância dele para o ministério de Cristo? Qual foi a relevância dele para o ministério de Cristo? Olha, ele começou, né? Ele que veio dar digamos assim, o pontapé inicial, né? Para tudo que começou. Fala que o ministério dele, ele apareceu, ele pregava no deserto, né, da Judéia, beirando o Rio Jordão ali, e batizava as pessoas e pregava esse arrependimento, né? Ele dizia, olha, o Messias virá, então vocês se arrependam, porque ele abomina o pecado, né? E esse fato dele pregar isso também tem um propósito, né? Que foi o que Isaías 43, ele vai falar sobre isso, que ele fala, a voz do que clama no deserto. Aplane os caminhos, né, para que o rei possa passar. Então, João Batista ele veio justamente para isso, né? Para aplanar, né, para preparar o caminho, falando desse Messias, anunciando esse Messias que viria, o reino dos céus que ele iria mostrar para o povo. Ele veio preparar esse cenário aí. Preparar o caminho, né? João Batista, então, era filho de Zacarias e de Isabel. Então, ele era primo de segundo grau de Jesus, porque a mãe dele era prima da mãe de Jesus. Então, a gente chama de primo de segundo grau. Seria, né? Tem um grau de parentesco, eles tinham idades próximas, sim, tinham a mesma faixa etária, tinham diferença meses, né? né? De diferença. E essa foi a relevância dele. É uma coisa assim bem exótica, né? Sim. A forma como ele se vestia, a forma Sim. como ele comia. Era, né, ele se Uma vestia... coisa exótica. se vestia, né, de carneiro, né? Aqui diz de camelo, né? Roupas de camelo. E comia gafanhotos e mel. Uma coisa, né, um pouco diferente. E o ministério dele foi rápido também, né? E assim que Jesus aparece, e logo que ele batiza Jesus ali, logo depois desse acontecimento, ele é preso, né? E morto. Ou seja, ele sai de cena muito rápido, a partir do momento que Jesus aparece, né, publicamente, porque ele já cumpriu Exatamente. a parte dele. Cumpriu a missão, né? E aí, num belo dia, cumprindo o propósito de Deus, Jesus o procura para ser batizado. O que também não faz muito sentido, né? Sim, porque ele mesmo dizia, João Batista dizia que o batismo era com o objetivo de que eles se arrependessem do pecado. E aí, de repente, aparece um homem sem pecado, Sim. que queria ser batizado. Que assim que João o Batista viu ele, já reconheceu, colocou ele como Messias, falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E não fez sentido. Mas, a partir do momento que ele chegou em João e falou, olha, vamos fazer isso para que toda a justiça se cumpra. Parece que ele dizia assim, faz a sua parte que eu vou fazer a minha aqui, né? Eu vou obedecer. E também, olha, isso que você está fazendo é correto. Eu, como Deus, eu aprovo o que seu... você está fazendo, O que você exatamente. está fazendo é certo. Né? E Jesus é batizado e nesse batismo, Jesus também, que a lição fala, que ele desce, né, aonde todos os pecadores foram, né? Ele se submete, né, mostrando que ele é igual a todo mundo. Que ele veio como ser humano. Como ser humano, para se igualar a todos os gentios. Né? Só que algo extraordinário aconteceu, diferente dos batismos dos outros gentios, né? Dos gentios, na verdade. E aí, o que aconteceu aqui? Efeito de Hollywood, assim, né? Cinematográfico. O Spielberg
daria conta de Não fazer daria. um efeito desse. Ali, né, a gente vê a Trindade até mostrando, né, que eles estavam juntos e de acordo com um propósito só, que era salvar a humanidade. Ali você vê o Pai se manifestando, né, dizendo, ó, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo, né, que desce, né, Em forma de pomba. em forma de né? pomba, né, parecido com uma pomba, né, e também mostrando que os três têm um único propósito. Exatamente. O aparecimento público, então, foi para mostrar para aquele povo que aquele era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Depois do episódio do batismo, nós vamos para o segundo degrau, que foi a tentação de Cristo. Então, ele foi batizado e logo depois daquele momento, ele foi para o seu grande teste. E aí nós entramos no tópico 2 dessa lição. Algo também muito incomum aconteceu. Acredito que seria difícil isso acontecer com a gente, né? Sermos levados em espírito para alguns lugares. E ficar, você estava falando aí sobre comer demais nesse tempo que a gente está Sim, fechado, né? Agora 40 dias sem comer? pensa, ele ficou uma quarentena sem comer, gente. Eu não ia conseguir não. Você ia? Eu tentei fazer o jejum intermitente, eu não passei de 12 horas. Para você ter assim uma ideia de como que é o nosso organismo, né? E aí um ser humano ficar 40 dias sem comer, eu acredito que seja bem difícil. E nesse momento, eu pensava isso também de manhã, que a única fraqueza que Jesus poderia ter como ser humano eram as dores físicas mesmo, fome, sede, cansaço, não é? Porque isso envolve mesmo físico. Sim. E o psicológico também, né? Sim. Porque o corpo ali está padecendo imagina a sua cabeça, né? Exatamente. Tudo aquilo, você sozinho, né? E naquela agonia ali de estar com fome e tudo, mas ele estava buscando a Deus, ele estava em constante contato, né, com Deus, mas mesmo assim o psicológico da gente. A privação de comida, não necessariamente a fome, ela nos deixa com o psicológico abalado. Pela falta de açúcar, pela falta de sal, pela falta de carboidratos, a gente fica com o psicológico abalado nesse momento. E foi justamente essa a brecha que o inimigo encontrou para fazer o teste com Cristo. E a lição diz que esse teste foi permissão de Deus. Deus permitiu que Jesus fosse testado. Porque ele sendo Deus, né, em sua natureza divina, Deus ele não poderia ser tentado, né? Mas o Espírito Santo estava no controle de tudo aquilo. Então ele permitiu que Jesus, mesmo sendo Deus, mas com a fragilidade humana, estando em forma humana, ele fosse tentado. Assim como ele faz conosco, né? Exatamente. Ele nos permite passar por certos momentos para que a gente possa tirar algo bom daquilo. Para que a gente possa enfrentar. E Jesus passando por tudo isso, né, que foi um teste, essa tentação foi nada mais do que um teste. Sim. Jesus provou para cada um de nós que nós podemos sair vencedores. Exatamente, porque ele estava na condição humana. Tirando mesmo na nossa fragilidade, nós podemos passar por essas tentações e vencer. Né? Sim. E nessa brecha aí que ele já estava com toda essa fragilidade, foi que o inimigo veio. E a primeira coisa que ele fez foi justamente atacar o físico. Exatamente. Falar, olha, tá vendo aqui os pães, essas pedras? Por que você não transforma em pão? Testando ali, tipo assim, para que Jesus fizesse um milagre. Já que ele é mesmo Filho de Deus, então ele podia fazer esse milagre. Né? E Jesus, ele responde em cima da palavra. Né? Que ele fala, ó, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, ele responde, biblicamente, ele responde no livro de Deuteronômios. Porque essa fala, ela está em Deuteronômios 8:3, que é Moisés falando pro povo sobre o maná, entendeu? E aí Jesus ali, ó, lá em Deuteronômio,
não tinha capítulos e versículos naquela época. Mas ele recorre às escrituras. As escrituras, ó, em Deuteronômio, capítulo 8 aí, ó, que não tinha na época, desculpa, de novo, eu esqueci. A gente se pega, né, no nome. Nos capítulos, nos versículos. Ó, ele está falando, Moisés falou pro povo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, Ele provou mais uma vez que ele era filho de Deus. sim, Recorreu às próprias escrituras. ele não precisava da convicção de que ele era filho de Deus e que ele podia transformar aquelas pedras em pães. Exatamente. Então, e aí, tá, o inimigo é Mudou o interessante. cenário. Ele falou, não, tudo bem, tá bom. Tá usando a escritura? Então vamos usar as escrituras. Uhum. E aí o inimigo vai lá para Salmos, né, 91, 11, 12, capítulo 11, versículo 11 e 12 do Salmo 91, que fala aquilo que ele falou, ó, que ele leva Jesus lá para cima, né? Templo. E aí ele falou assim, ó, se você é filho de Deus, se joga daqui. Porque lá em Salmos, né, lá no Salmos, tá falando que, ó, ele vai dar ordem para os anjos, né, te protegerem e que eles vão segurar a sua mão, que nada de mal vai acontecer, você não vai tropeçar numa pedra. E ele falou, então, é interessante a astúcia A sagacidade dele, de né? Satanás, né? Porque ele falou, você tá usando a palavra, então vamos usar a palavra. E ele usa a palavra para testar Jesus. O inimigo, ele faz isso com a gente, de mudar cenários. Sim. Se ele te tenta em um determinado cenário e ele vê que não consegue, ele muda o cenário. Sim. Ele vai para outra fraqueza. Então, com a fome não deu certo. Não deu certo. Então agora eu vou testar a deidade dele. Aqui a lição usa esse termo, né? Sim. Deidade, a divindade dele. Vou testar a divindade dele, vamos ver se ele é Deus mesmo. E usando a própria Bíblia, que aí não tem jeito. Exatamente. Porque está escrito isso. Pegou uma brecha que ele deu e usou contra ele. E aí Jesus, ele responde, ainda todas as respostas de Jesus que ele deu na tentação é em cima do livro de Deuteronômio. Foi as respostas, foi a fala de Moisés. E aí ele fala, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, que é Deuteronômio 6, versículo 16. Ele dá a resposta para ele. Falou, não, eu não É como se preciso disso. dissesse, eu não preciso provar nada para você. Não é? Não preciso, eu já tenho a confirmação de Deus. E aí, o terceiro lugar, mudou o cenário. De novo. Aí ele falou, bom, então tá bom, então vamos fazer uma barganha, vamos negociar aqui, né? Eu te dou tudo isso, tudo, os reinos, tudo, eu te ofereço tudo que você tiver, todo o poder, todo o prestígio, se você se submeter a mim, em troca da sua submissão a mim, né? E aí a lição fala bem, Jesus sabia que ele ia passar, Jesus sabia da morte. E aí a lição fala que de imaginar que ele pudesse ganhar todo o poder, todo o prestígio, sem ter que passar pelas dores, Sem sofrer, seria pra gente é tentador, né? Porque né? Cortar caminho, né? Cortar, né? Caminho. E Jesus, tendo isso em mente, ele sabia que ele ia morrer tudo, mas ainda assim ele não caiu, ele preferiu, né? A lição ela fala bem no finalzinho que Jesus sabia que o caminho que a cruz oferecia era melhor do que o caminho de glória que o diabo estava oferecendo para ele. E aí Jesus responde com Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 13, ele diz que somente a Deus, né, você se curvará e somente a Ele servirá. Né, é uma resposta que ele dá lá, que está no livro de Deuteronômio também. E ele rejeita também essa oferta. Então, toda a fragilidade, a fome, o psicológico abalado, tudo isso, ele venceu. Ele falou, não, dá para passar e Sem pecar. Sair vitorioso. Exatamente. Aqui na lição, ainda no tópico 2, diz que ser tentado não é pecado. Não. Ceder à tentação é pecado. E existe uma linha muito tênue. É algo muito minucioso. É um passo de você sair do estágio da tentação e cair na tentação. Então, é algo que nós precisamos estar vigilantes constantemente. Passou pelo teste, né? Passou. Foi aprovado. Foi. Agora, ele começa o seu ministério
E aí nós estamos já no tópico 3, o início da missão. E aí ele já começa dizendo isso, que Jesus venceu aquela tentação e ele estava com a sua vida preparada para começar o ministério. Alguns fatos aconteceram para que ele iniciasse também, né? Sim. O primeiro deles. Jesus ali, ele estava ansioso para cumprir aquele propósito dele, né? E é interessante a gente raciocinar em cima disso, porque quando nós vemos, tirando essa missão de Jesus, quando nós vivemos a nossa vida com um propósito, tudo que acontece em volta, todas as dificuldades que acontecem nas nossas vidas, se torna pequena em comparação ao propósito que cada um tem. Sim. Jesus, ele tinha um propósito, que era salvar a humanidade. E ele estava ansioso para isso. Então ele começa a sua história, né? E uma das primeiras coisas que ele faz é se mudar, né? Ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, né? E ali ele começa com os primeiros discípulos, chamando os primeiros discípulos, né? E aí a gente, no capítulo 4 já de Mateus, né? E o interessante que, estudando a lição também, eu vi que Cafarnaum já estava nos planos Sim. de Deus, né? Que em Isaías 9:1, o profeta Isaías, ele falou sobre isso. Que fala, entretanto, não haverá escuridão para que estavam aflita. Entre tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Então, esse povo que era conhecido, né, como a Galiléia dos gentios, né, eles receberam a ilustre presença de Jesus, né? E Jesus, sendo a própria luz, ele brilhou, né, na vida de cada um daqueles. Ele precisava estar no meio daqueles que ele veio salvar. Então ele precisava estar lá entre eles. Sim. A lição, a própria série de lições, ela começa falando que Cafarnaum era uma cidade estratégica. Sim. Porque ali passavam muitas pessoas, por ser uma cidade à beira-mar, passavam muitas pessoas, saíam muitas pessoas, acredito que tinha o comércio, ali também tinha a pesca, então muitas pessoas passavam por ali. Então ele precisava estar num ponto estratégico. Sendo Deus, ele poderia estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele poderia ir direto lá nos sacerdotes, né? E tá ali com o povo de classe mais alta, Sim. né? Mas ele foi. Os doutores. Sim, ele foi para Cafarnaum, que já estava no propósito de Deus. Como a gente falou no começo, né? Sim. Ele sempre, tudo que ele fez tinha um objetivo. Isso aí. Depois que ele se muda, então ele começa a recrutar gente para trabalhar com ele. E aí, pega o currículo desse povo, o que faz? Observa as atitudes deles. Né? Ele começou no seu trabalho missionário, né? Ele começou a observar, né? E via as pessoas e aí ele encontrou essas duplas, né? As duas duplas, né? Os irmãos Simão e André, né? E Tiago e João, né? Que eram pescadores. E ali ele já recrutou eles e fez a proposta. Falou, olha, vocês aí estão pescando, mas eu quero que vocês se tornem pescadores de homens, né? E eles vendo a grandeza, assim, a seriedade daquele chamado, eles seguiam, né? E eu estudando um pouco antes, eu vi que André, ele já tinha andado com João Batista há um tempo e ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Então ele já tinha uma noção mais ou menos de quem aquele homem era, né? E mesmo aqui a lição fala também na mensagem de Jesus não ser um discurso muito populista, Sim. né? Que ele batia de frente mesmo com Não o era para pecado. agradar o pessoal. Não era para agradar. A pregação dele era
era sobre pecado mesmo, era contra o pecado, né? Então, Tiago e João e Simão, que vem a ser Pedro mais pra frente, e André, eles começaram a seguir, foram os primeiros. São os primeiros da lista de a ser Jesus. chamados. Acredito que quando Jesus os viu em suas funções, sendo Deus, ele via em outra dimensão. Ele não via apenas homens ali pescando com redes, ele via dimensões maiores naquelas 4 vidas. E características que eram necessárias para a obra daqueles 4 homens. Sim. Personalidades diferentes, né? Exato, exatamente o que ele faz com a gente. E em muitas situações, quando nós somos colocados diante de propostas para fazer a missão, para fazer a obra do Senhor, nós nos questionamos, mas eu sou apenas um pescador? Eu sou apenas isso? Mas Deus vê além do que as outras pessoas veem. Ele vê a outra dimensão do que aquela pessoa pode fazer pelo reino. E aí eles pensaram, não, peraí Jesus, eu vou para casa, vou perguntar para minha família se eu posso ir, ou foi uma coisa assim rápida? Peraí, deixa aqui e vou com você agora. Deixa aqui e vou com você agora. Eu nunca consegui. Não dá tempo de fazer eu mala. nunca consegui entender esses chamados. Tipo, vem, vão. O mais impressionante é do próprio Mateus. sim. Tô trabalhando, vem. Tá lá na coletoria de impostos. Larguei tudo, tô indo. É uma coisa. Mas eu fico imaginando a personalidade de Jesus. Como deveria ser olhar para Jesus assim, igual o Isaías falou, a luz brilhou entre eles. A pessoa de Jesus devia ser completamente impressionante. Para a pessoa olhar para ele e falar, não, eu largo tudo por você. Qualquer coisa. E a própria palavra diz que ele não tinha beleza. Então, o ser humano que olhasse para ele não via nada demais, mas ele tinha a glória, ele tinha o resplandecer da glória de Deus. Então, era algo que não dava para explicar em palavras. Você tinha que estar perto para sentir. É o que acontece com a gente, né? Quando nós somos chamados por Deus, não tem como explicar, né? Simplesmente a gente se entrega, não tem como resistir. E aí, depois de recrutar essas 4 pessoas, ele começa ali alavancar a sua missão. Seus milagres, as suas pregações, né? E em todos os momentos da vida, né? Jesus é exemplar, né? Igual no finalzinho já fala, ele era referência quando se batiza, ele é referência quando vence as tentações do diabo, ele é referência quando se enganja na missão de salvar os pecadores, né? Então, ele é a nossa referência, né? E aí, como que a gente consegue aplicar isso na nossa vida diária? Não é? Resistindo às tentações, aceitando o chamado para a missão. Sendo fiel, né, à palavra de Deus para vencer as tentações, né? Jesus usou a arma da palavra de Deus para vencer isso, né? Para vencer as tentações. E com base na palavra de Deus, nós temos esse escudo, né? Para que a gente possa vencer, sabendo o que Deus espera de nós, sabendo tudo aquilo que a palavra diz, né, sobre Deus, sobre a nossa realidade. Com isso nós podemos, né, vencer as tentações. Ele veio mostrar que é possível. É possível. Porque ele estava numa condição humana, então ele veio mostrar que é possível. Sim. Segunda aplicação, então, fala da fidelidade. A palavra de Deus não cumprir a sua missão, né? Você, após ser aprovado, né, os testes espirituais, né? Jesus, ele se submeteu a cumprir a missão, né? Foi o que eu falei, quando temos o propósito, né? Todas as outras coisas se tornam pequenas, né? Diante do nosso propósito. E buscando força na palavra de Deus, a gente tem que continuar cumprindo a nossa missão. Por exemplo, cada um que está aqui, nós duas estamos aqui na frente, estamos aparecendo, mas tem mais gente ali atrás, né, que veio cumprir a sua missão, né? Apesar de todo esse alvoroço que está no mundo aí,
eles estão aqui cumprindo a missão, né? Então, essa fé, esse ser fiel à palavra de Deus, que nos faz estar aqui nessa manhã, né? É o que a gente não chega a deixar tudo como os 4 deixaram, mas o nosso contexto muda, porque a sociedade é diferente hoje. Sim. Mas a gente abre mão, sim, de muitas coisas. Para estar aqui, a gente tem que ter consciência disso. Sim. Que você precisa escolher. Então, você escolhe e abre mão daquilo que te destoa da missão. Sim. Aquilo que te prende a não fazer a missão. Sim. Muito bem. Então, nós temos um desafio para a semana. O desafio dessa semana, então, diz assim: Jesus foi vitorioso diante das tentações do inimigo. Foi capaz de vencer seus desejos humanos. Suportou os ataques do maligno na dependência da palavra de Deus. O Pai foi glorificado por sua resistência ao pecado. Ele provou ser possível superar todas as inclinações da carne. Sua vitória precisa nos encorajar a vencer todas as tentações que nos sobrevierem. No poder da palavra de Deus, seremos vitoriosos. Então, o desafio dessa semana é confessar a Deus nossas fraquezas em uma sincera oração. Vamos dizer ao Senhor quais são os nossos pontos frágeis, quais pecados nos atemorizam. Com base na palavra de Deus, peçam forças ao Senhor para superarmos tamanhas tentações. Deus é poderoso para aperfeiçoar o seu poder em meio às nossas fraquezas. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que fique aí o desafio para nós essa semana. Nós vamos louvar mais um cântico e daqui a pouco nós iremos fazer a oração e se você tiver algum pedido de oração, você pode fazer nos comentários do Face. E se não der tempo de nós lermos todos para fazer ainda nessa oração, nós vamos continuar lendo e orando no decorrer da semana. Mas hoje eu tenho um pedido de oração especial para fazer por uma pessoa muito especial para nós, que é a Mima. Eu falei para ela que hoje eu iria pedir oração por ela, em agradecimento ao aniversário dela que foi ontem. Então, Mima, que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre a sua vida, derramando as mais ricas bênçãos. Amém? Então, nós vamos cantar primeiro. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te
prazer, irmãos, de estar na casa de Deus, aonde flui o amor, aonde o Evangelho nos atinge, aonde a palavra poderosa de Deus chega até nós e nós testemunhamos tudo o que está escrito. Nós vamos orar agora e chegou-se um pedido muito especial aqui pela irmã Tereza Renoso, que é pelo Luiz Gustavo, que está lutando contra o câncer. Ele tem apenas 16 anos, ou tem 16 anos lutando contra o câncer, um dos dois. E nós vamos orar agora, e por todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nós sabemos aí que tem irmãos aqui de Campo Grande, de Dourados, outros de Três Lagoas e diversos locais aí do nosso estado e também do Brasil tem nos acompanhado. Então nós vamos orar agora pelo Luiz Gustavo e por você que tem nos acompanhado. Santo Deus, poderoso Pai, no nome de Jesus nós oramos aqui, Senhor, te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor faz, exaltamos pelo estudo da Tua Palavra, Senhor, por proporcionar, Senhor, um momento de estudo, de explicação, de esclarecimento da Tua Palavra. Te agradecemos pelos louvores e pela oportunidade de estarmos aqui gravando, Senhor, esse momento de estudo. Mas apresentamos, Senhor, nesse momento, o Luiz Gustavo nas Suas mãos, nessa luta contra o câncer, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor entre com providências, com cura, com milagre, com trabalho, com restauração, Senhor. Oh Deus, usa, Senhor, a medicina, usa um milagre sobrenatural, da forma que o Senhor, que lhe apraz, Senhor, que o Senhor venha sobre ele e todos aqueles que nos acompanham em todos os lugares, Pai. Te exaltamos por isso, Senhor, e no nome de Jesus oramos e pedimos a Tua graça abundante. Amém. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Exaltamos o Senhor por esse momento, pela vida das irmãs que ministraram o estudo bíblico para nós, pela vida do Ministério de Louvor, parte dele, e dos irmãos que têm nos ajudado aqui também e dado esse suporte. Nós vamos terminar aqui,
Eu vou deixar a bênção apostólica para vocês e em seguida nossos irmãos estarão finalizando com um canto e nós continuamos adorando a Deus também fora em nossa vida. Que o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos para sempre. Amém. Amanhã estaremos juntos às 18 horas. Nos acompanhem e vamos adorar o Senhor agora com um cântico.